da obra O que se diz e o que se entende, de Cecília Meirelles. 5 contos. Lamento pela cidade perdida. Minha querida cidade, que te aconteceu que já não te reconheço? Procuro-te em todas as tuas extensões e não te encontro. Para ver-te, preciso alcançar os espelhos da memória, da saudade, e então sinto que deixaste de ser, que estás perdida. Ó, cidade querida, edificada entre água e montanha, com tuas matas ainda repletas de pássaros, com teus bairros cercados de jardins e pianos, com tuas casas sobrevoadas por pombos, eras o exemplo da beleza simples e gentil. De janela a janela, cumprimentavam seus vizinhos, os vendedores pelas ruas passavam a cantar, as crianças eram felizes em seus quintais, entre as grandes árvores, tudo eram cortesias, pelas calçadas, pelos bondes, ao entrar uma porta, ao sentar a uma mesa. Bons tempos, minha querida cidade, em que éramos pobres e amáveis. Sabíamos ser alegres, mas não tanto que ofendêssemos os tristes, e em nossa tristeza havia suavidade, porque éramos pacientes e compreensivos. Acreditávamos nos valores do espírito, e neles fundávamos a nossa grandeza e o nosso respeito. Mesmo quando não tínhamos muito, sabíamos partilhar o que tivéssemos, com amor e delicadeza. Passávamos pelo povo mais hospitaleiro do mundo, mas esquecíamos a fama, para não nos envaidecermos com ela. Ó, cidade querida, tinhas festas realmente festivas, com sinos e foguetes, procissões e préstitos, comidas e doces tradicionais. Continuávamos o passado, embora caminhando para o futuro. Tínhamos carinho pela nossa bagagem de lembranças, pelas experiências dos nossos mortos que desejávamos honrar. Prezávamos tanto os nossos avós, como desejávamos que viessem a ser prezados os nossos filhos. Éramos elos de uma corrente que não queríamos de modo algum obscurecer. Éramos modestos e cordiais, sensíveis e discretos, e eis que tudo isso, que era a tua virtude e o teu encanto, desapareceu de súbito, porque uma ambição de grandeza e riqueza toldou a tua beleza tranquila. Como resistiriam os pássaros e as flores aos teus agressivos muros de cimento armado, e os jovens, bruscamente desorientados? Oh, não se pensou nisso. E assim, minha querida cidade, a juventude tem perdido a generosidade, a maturidade tem esquecido sua prudência e a velhice sua sabedoria. Todos aqui têm ficado menores e meio pobres à medida que aumentam a tua riqueza e a tua grandeza. E então, eu me pergunto, que grandeza, que riqueza são essas que fazem diminuir e empobrecer os teus habitantes? Que fundamento funesto existe nessa riqueza e nessa grandeza, que à sua sombra os homens se tornam mesquinhos, perversos, ardilosos de pensamento e ferozes de coração? Ah, cidade querida, bem sei que tudo isto foi feito por aqueles que não te amaram, os que não te entenderam nem protegeram. Mas prisioneira agora de tantas emboscadas, poderemos ainda salvar-te, arrancar-te as falsidades em que te enredaram, restituir-te o antigo rosto simples e natural, onde beleza e bondade se confundiam? Poderemos tornar a ver-te cordial e afetuosa como foste, sem pecados e crimes em cada esquina, sem este peso de egoísmo e vaidade, de cobiça e de ódio que hoje toldam e enegrecem a tua verdadeira imagem? Sabiás românticos, se eu disser que o mês de agosto chega no bico dos sabiás, quem me vai entender? Quem me vai entender
Se eu disser que entre as névoas da manhã, sabiás invisíveis nas mangueiras, nos ipês, anunciam o céu azul e o dia mesmo. Ninguém sabe mais o nome das aves. As aves desapareceram com as muralhas de cimento armado, com os fios que cruzam os ares, com a fumaça e os ruídos da cidade hostil. Os velhos cronistas que viram uma terra diferente puderam anotar com minuciosas palavras. Criam-se em árvores baixas, em ninhos, outros pássaros, a que o gentil chama sabiá-oca, que são todos aleonados, muito formosos, os quais cantam muito bem. O ouvido do segundo cronista era mais apurado, e ele escrevia: outro pássaro se acha, chamado sabiá, da feição do mel de Espanha, e antes cuido que é o próprio, porque canta como eles, sem lhe faltar mais que um dobrete. Um terceiro cronista opinava: sabiás que chamam das praias, por andarem sempre nas ribanceiras, onde só cantam mais que todos suaves. Não me lembro de ter ouvido esses cantos mais que todos suaves entre os versos do século XVIII. Nesse tempo, andavam os poetas ainda muito lembrados dos rouxinóis europeus, e a paisagem brasileira facilmente se confundia com os bosques da Arcádia. Foi preciso que viessem os românticos, já no Brasil independente, para que na culta Coimbra uma voz recordasse os bosques e as várzeas da pátria distante e escrevesse a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Os jovens poetas que se seguiram, todos se lembraram do pássaro de voz suave. É um país majestoso, essa terra de Tupá, desde o Amazonas ao Prata, do Rio Grande ao Pará. Tem serranias gigantes e tem bosques verdejantes, que repetem incessantes os cantos do sabiá. O sabiá sugeria vozes de anjos mortos, de almas errantes, de gênios da tarde. São sabiás que cantam nas mangueiras do pomar. Chamavam-no formoso, sonoro poeta da solidão. Chamaram-no mesmo alado Anacreonte. Isso foi num tempo de mansões, varandas laranjeiras, mangueiras, quando os poetas conversavam com donzelas líricas e muito frágeis, que lhes diziam: nunca mais eu virei risonha e louca, roubar o ninho ao sabiá choroso. Falavam assim as moças de então. Agora vem agosto nas asas dos sabiás suaves, e eu penso nos velhos cronistas que os descreveram e nos poetas que prestaram atenção ao seu canto. Um Gonçalves Dias, um Bernardo Guimarães, um Casimiro de Abreu, um Fagundes Varela, um Castro Alves. E é como se estivessem comigo esses poetas para ouvir, entre mangueiras e ipês, os chorosos sabiás. Meus Orientes. O Oriente tem sido uma paixão constante na minha vida. Não, porém, pelo seu chamado exotismo, que é atração e curiosidade de turistas, mas pela sua profundidade poética, que é uma outra maneira de ser da sabedoria. Como se cristalizou em mim esse sentimento de admiração emocionada por esses povos distantes, não é fácil de explicar em poucas linhas, mas foi uma cristalização muito lenta, dos primeiros tempos da infância, e lembro-me nitidamente desses antigos encontros que me deixavam tão pensativa e interessada, antes que eu pudesse adivinhar sequer a sua significação. Minha avó, que falava uma linguagem camoniana, costumava dizer em certas oportunidades: "Cata, cata, que é viagem da Índia." Eu ainda não sabia do sentido náutico do verbo catar, mas parecia-me que, com aquele estribilho, tudo andava mais depressa, como para uma urgente partida. Eu ainda nem sabia ler, e a babá Pedrina mostrava-me as figuras dos livros. Foi assim que conheci o touro alado dos assírios, e durante muito tempo, aquele poderoso animal, com face humana, habitou a minha imaginação infantil, mais sugestivo e misterioso
que os príncipes e princesas das histórias de fadas. Havia também a cozinheira, com a velha bandeja de charão para as compras do quitandeiro. Ela me explicava a sua moda, aqueles pavilhões, aqueles barcos dourados, aquelas figurinhas já meio desfeitas pelo tempo. E no dia em que, diante dos cestos do quitandeiro, eu a ouvi pronunciar a palavra Kingombô, que era como chamava ao quiabo, instalou-se na minha fantasia a ideia que aquilo devia ser chinês, que assim deviam falar as pessoas representadas na antiga bandeja de charão. A babá Pedrina sabia muito do Oriente, de tanto fazer chá, cujas folhas vinham numa caixa maravilhosa da Índia ou da China. Ela tratava também de uns pobres restos de louças sobreviventes a muitas catástrofes domésticas e contava-me histórias que iam sendo ilustradas pelas pontes, pelos pagodes, pelas árvores azuis pintados nos pratos e nas xícaras. Mas as suas intuições orientais se concentravam numa canção que me parece andava na moda por aquele tempo e que começava assim: não és tu quem eu amo, não és, nem Teresa, nem mesmo Ciprina, nem Mercedes a loura, nem mesmo a travessa gentil Valentina. A cantiga continuava com a descrição da mulher amada. Quem eu amo, te digo, está longe, lá nas terras do Império Chinês, num palácio de louça vermelha, sob um teto de azul japonês. Essa mistura da China com o Japão acrescentava indizível mistério à lânguida canção, mas a mim o que verdadeiramente me encantava era poder-se habitar um palácio de louça vermelha, moradia que se me afigurava extremamente aprazível, pela beleza da cor, pela frescura e sonoridade da louça. Eu também gostaria de morar numa habitação dessas, e foi por isso que tentei entrar no jarrão, semelhante, no meu sonho, ao Palácio da Cantiga. E foi por isso que, para salvar o jarrão da sua pequena inquilina, o puseram num lugar tão acautelado, tão inacessível, tão escondido, que um cabide caiu por cima dele e o desbeiçou. Esses foram os meus orientes mais remotos, enfeitados por algumas sedas estampadas com a palma indiana, motivo que perdura nos mais modernos tecidos, e por uma infinidade de móveis de junco, de aparelhos de chá de bibelôs, que se acumulavam nas casas das pessoas amigas e que iam de suntuosas esculturas em marfim a pequenos objetos de papel colorido. As senhoras usavam kimonos, as mocinhas se abanavam com ventarolas de seda, leques de marfim rendado, comia-se tanto arroz, tantas fatias chinesas, falava-se de tanto cetim de Macau e de outras fazendas orientais, que era como se as naus dos bisavós continuassem a trafegar por esses mares e delas recebêssemos diretamente a canela e o cravo dos nossos doces de cada dia. Uma velhota que chamavam de turca ia pedir à minha avó folhas de videira para fazer sua comida, e o mascate que vendia de porta em porta alfinetes e pentes, rendas de linho e fitas, sabonetes e cosméticos, conversava na sua língua atravessada sobre coisas de sua terra, a mais bela terra do mundo. Havia as noites de febre, e então minha avó começava a contar-me a história da princesinha que tinha uma estrela de ouro na testa. A história nunca foi além do título, já por si tão lindo que começava por me fazer sonhar e logo me fazia dormir. E no dia em que me encontrei na Índia, com tantas moças maravilhosas, tendo na testa aquele sinal que foi indicação de casta e hoje é simples adorno, sinal que pode ser de tinta vermelha ou de diamante, percebi que eram aquelas as minhas antigas princesinhas que eu ia encontrar tão longe, quando o Oriente se abriu claro e amorável sobre os meus remotos orientes. Fantasmas.
No tempo da babá Pedrina havia tantos fantasmas que até as crianças, mesmo sem os verem, sabiam como eram e por onde andavam. Andavam pelos porões, pelos corredores, pelos sótãos, atravessavam certos quintais, paravam pelas encruzilhadas. Havia fantasmas de escravos e de seus antigos donos em tal abundância que se faziam mais dignos de louvores, os velhos abolicionistas, que enorme quantidade de fantasmas produzira a escravidão. Mas, terminado o cativeiro, não terminaram os fantasmas. Talvez menos sofredores, menos desesperados, menos vingativos agora. Monarquistas, republicanos, conselheiros, oradores misturados a toda a caça de ofícios e de todos os níveis sociais. Há quem negue os fantasmas, mas entre a negação e a inexistência de coisas, fenômenos ou fatos, há uma distância considerável e talvez o número dos que os negam seja inferior ao dos que os afirmam. Outro dia li nos jornais que uns fantasmas em São Paulo mudavam de lugar os objetos de uma casa, traziam a cafeteira do fogão para a mesa, espalhavam os mantimentos da despensa, enfim, desarrumavam quanto encontravam. E parece que tudo isso foi testemunhado por jornalistas que costumam ser espíritos fortes, de tanto lidarem com os mais estranhos acontecimentos todos os dias. Este meu bairro das Laranjeiras parece ter sido outrora muito povoado de fantasmas, especialmente a ladeira do Ascurra, segundo nos informa o Caro Vieira Fazenda, que tanto se interessou por esta nossa querida cidade. Há pouco tempo, soube que os sentinelas do monumento aos Pracinhas, em lugar tão moderno e arejado, tinham ouvido vozes estranhas em redor de si, mas procurou-se explicar que seria o vento batendo ali, e tudo foi vento e nada mais, como no poema de Edgar Poe. Na Inglaterra, os fantasmas não causam tanta estranheza. Creio que existem por toda parte e são extremamente intelectualizados. Não existe um que escreve peças teatrais e se acha tão identificado com a senhora que o recebe que esta, com exemplar comportamento, se separou de seu marido por se sentir mais casada com o seu fantasma? Não há na Inglaterra casas onde se pode ouvir boa música sem haver dentro delas instrumento de espécie alguma? Dizem-me que os fantasmas ingleses até se deixam fotografar. Não falo destas coisas por brincadeira. Ao contrário, elas me inspiram curiosidade e respeito. Se nós não sabemos nem o que se passa em nossa própria casa, do outro lado de qualquer parede, como podemos saber o que se passa nos misteriosos lugares onde os fantasmas vivem? A nossa vã filosofia, como disse Shakespeare, não alcança muitas coisas desse mundo. E o mundo dos fantasmas é mais além. Os homens habituaram-se a falar de tudo superficialmente, e o torvelinho da vida de hoje quase não permite a ninguém deter-se para pensar, e adquirimos o hábito de sorrir com frivolidade para o que desconhecemos. No entanto, as velhas escrituras estão cheias de exemplos que nos deixam perplexos. A tecnologia descartou a contemplação, a intuição, o desejo sério de penetrar os profundos mistérios do mundo e da vida. O supérfluo tornou-se tão imprescindível que se perdeu de vista o verdadeiramente essencial. Descobrimento do anjo da guarda. A moça disse-me que estava longe da família, na grande cidade onde chegara para trabalhar e estudar. A imponência dos edifícios, a pressa da multidão, o tumulto das ruas, a agitação das noites, tudo a atordoava e mal tinha tempo para fazer amizades. Antes, sua paisagem era uma praça, uma igreja, um pequeno rio, ladeiras tranquilas, jardins antigos, casas agradáveis, onde aqui e ali alguém praticava exercícios de piano. As pessoas visitavam-se, contavam suas histórias familiares, aconselhavam-se. Havia pequenas festas, um pouco de dança,
a música da filarmônica local, um grupo de teatro. As moças sabiam muitas coisas, eram muito dotadas, bordavam, coziam, confeitavam bolos, faziam flores. Ultimamente aprendiam até a executar objetos domésticos de matéria plástica. Disso, ela não gostava muito. Seus estudos chegaram a um ponto que despertaram a atenção dos professores. Estudava música. Todos acharam que era uma pena ficar ali, ajudando a cantar na igreja, ensinando solfejo às crianças. Devia ir para um centro maior, receber outros estímulos, dedicar-se completamente à sua vocação. E ela foi. Mas a grande cidade era assim, com tanta gente, ninguém prestava atenção a nada. Havia música por toda parte, nos edifícios, pelas ruas, nas casas comerciais, nos mercados, nos restaurantes, e ela mesma já nem sentia sua música, já não se ouvia, não se achava necessária. O ambiente era desatento, tudo entrava por um ouvido e saía pelo outro, e o que acontecia com a profissão acontecia também com a vida. Prometiam coisas que não cumpriam, marcavam encontros que não se efetivavam. As colegas pareciam-lhe muito sofisticadas, e depois de ter observado um pouco, com a sua bem organizada cabeça disciplinada, por bemóis e sustenidos, chegar à conclusão de que, pelo menos por enquanto, não valia a pena namorar. A moça então sentiu-se muito sozinha, desencorajada, e ali, com seus papéis de solfa na mão, parecia mesmo a própria musa Euterpe, exausta de modernidade saudosa do Olimpo. O que mais a assombrava era a ausência de apoio social. As moças de sua idade falavam de penteados, os professores de taxas, reivindicações, abonos, e os rapazes discorriam sobre esporte, ou eram grandes mestres em toda categoria de arte, ou grandes condutores da humanidade, oradores e grevistas, meio gangsters, meio líderes, desesperados de ambição. Foi assim que, uma tarde, a moça pensou no anjo da guarda. Deus era grande demais para atingi-lo, não tinha coragem. Chamou baixinho o anjo da guarda para experimentar. Ao contrário, porém, do que ela esperava, o anjo da guarda respondeu. Passou a conversar com ele todos os dias. Todos os ruídos em redor se dissolveram, os barulhos do mundo e as conversas frívolas. Sozinha, ela fala com seu anjo da guarda, que solícito responde às suas dúvidas e resolve os seus problemas. Voltada para esse paraíso interior, disse-me que é outra pessoa. Tudo lhe parece claro, certo, com outro sentido. Seu mundo de música é o mesmo do anjo da guarda e acha admirável que esse mundo possa existir dentro do outro veloz e ruidoso, sem ser atingido em sua harmonia, livre de qualquer vulgaridade e aflição.